Muito bem, chegamos, meus amigos, começando mais um programa ao vivo aqui no Voz da Arquibancada FC. E que programa histórico, olha, confesso a vocês que já chorei, já aconteceu de tudo, nem acredito que eu vou estar vivenciando isso aqui com vocês. Espero que vocês curtam muito aqui esse papo. Vamos lá, sem perder tempo, eu só preciso dar uns recados aqui, gente. Quero agradecer a todo mundo que tem entrado aí nos nossos vídeos, deixado aí os comentários, né? A galera gostando bastante, curtindo o nosso conteúdo. Muito obrigado, tá? Quero dizer também que amanhã tem uma live especial, hein? Com o professor Sarkis. Nós vamos comentar aí sobre o futuro do Corinthians, fazer uma análise sobre o momento, né, político do clube e quais as alternativas nós temos em mãos para tocar o futuro do Coringão, tá bom? Quero lembrar que a live de hoje vem, né, com patrocínio de Itália no Box. A Itália no Box, vocês já sabem, o restaurante de comida italiana que está presente em mais de 70 cidades no Brasil e em Portugal. Quer saber mais? Entre lá, italianobox.com.br e saiba tudo dessa franquia que está em franca expansão, tá bom? Itália no Box, muito obrigado pela parceria aqui com o Voz e por acreditar no nosso trabalho. Certo, gente? Então vamos lá. Ó, para fazer esse papo aqui com o nosso querido Pé de Anjo, eu não podia, né, escolher outra pessoa para dividir tela comigo, senão ele, o cara que sabe tudo da história do Corinthians, meu amigo Kaká Catalão. Muito bem-vindo aí, Kaká. Obrigado, Bruno, obrigado. Eu que agradeço, sensacional, né? Quando você falou, vamos fazer uma hora com o Basílio, eu falei, puta que pariu, vamos, sensacional. Agora, né? Mano. Demais, tô na ansiedade aqui também, vamos que vamos. Obrigado, Bruno, tamo junto. Imagina, bem-vindo aí, vamos lá. Ó, antes da gente colocar o Basílio aqui, vamos relembrar como é que foi esse negócio, Kaká? Vamos. Garotão, capricha que o placar não é seu. Eu boto fé nessa cabecinha, garotão Zé Maria. Está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por 2 homens. Correndo pro pedaço, Zé Maria, confusão na boca do gol. Tentou, Basílio de cabeça, tentou, bateu lá atrás. De cabeça lá de dentro, o zagueiro tentou, Basílio. João Roberto Basílio, nosso querido Pé de Anjo, seja muito bem-vindo aqui no Voz da Arquibancada FC, Basílio. Olha, que emoção, que prazer, Olha, eu não sei nem o que falar. Muito obrigado pela presença aqui, Basílio. Oh, vocês falando dessa maneira me arrepia mais ainda, tá? Porque pode ter certeza que um monte da família está todo mundo acompanhando esse grande podcast que a gente está fazendo agora à tarde. E obrigado. Eu estou aqui representando a todos aqueles que estiveram comigo nessa conquista, você entendeu? Então, eu tenho o maior prazer quando às vezes eu recebo ligação, eu encontro, principalmente com aqueles que já partiram, né? O caso do Jairo, do Tobias, do Moisés, do Russo, do Zé Eduardo, do professor Teixeira, do Vicente Mateus, do Oswaldo Brandão. Mas eu estou aqui, estou firme e forte aí, representando a todos aqueles que estiveram conosco nessa conquista. Kaká, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, obrigado por tudo que vocês precisarem, vocês podem ficar à vontade. Deixa eu ajustar aqui, quero deixar você em evidência aqui, agora sim, agora ficou legal. Kaká, o homem está entre nós aqui, Kaká. Puta que pariu. É mole. Pro corintiano mais desavisado, que eu espero que não tenha nenhum nessa live, né, desses, mas hoje são 48 anos do gol histórico do 13 de Basílio. outubro de 77. O gol que nos levou à primeira libertação aí da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. E aí, Kaká, o homem é seu aí. Cara, maior gol da história do futebol mundial. Não é apenas o maior gol do Corinthians, não é o maior gol do Morumbi.
não é o maior gol do Campeonato Paulista, é o maior gol da história do futebol mundial. Não tem um gol tão icônico, tão marcante, tão histórico, tão celebrado. Eu tinha 4 meses e um dia de vida, mas eu passei a minha infância ouvindo meu pai falar, meu pai escalar o time, obrigando os irmãos a decorar a escalação, que não foi difícil, todo mundo já sabe. E puta que pariu, né? Poder falar com o Basílio é uma coisa sensacional. E eu acho que eu não tenho como não abrir aqui, Bono, perguntando uma coisa que o Basílio com certeza já respondeu 600 mil vezes na vida dele, mas que é uma coisa que todo mundo que está aqui assistindo quer ouvir. Né? Então, por mais simplório que possa ser da minha parte, Basílio, eu tenho que perguntar. Eu divido em 2 partes. A primeira a segunda que você vai responder é como é? Como é você ser o cara que fez o gol mais antológico, mais épico, mais emblemático, mais importante da história da porra toda? Mas antes de você responder isso daí, segura. Antes eu quero que você me fale uma coisa. Como que foi fazer o gol na hora? Porque na hora você está concentrado, na hora o jogo está correndo, na hora, mesmo que você faça o gol, eu acho que você não teve tempo de ficar pensando, puta que pariu, olha o que eu fiz. O jogo tá rolando ainda, o jogo não acabou. Então eu queria que você falasse essas 2 coisas pra gente. Como que é fazer o gol na hora e, claro, como que é depois, entendendo a grandeza do momento, entendendo tudo que ele significa. Conta pra gente, Basílio, por favor. Primeiro vamos pelo gol, né? O gol, você acabou de resumir. As pessoas acham que eu falo com muita frieza, tudo, mas não é. É que vocês não estão no nosso lugar. Eu estava muito focado, muito concentrado naquilo que nós tínhamos que fazer, né? E um adendo maior ainda, pergunta para o seu pai. 1-0 foi muito pouco o placar, referente ao primeiro tempo que nós fizemos. Sim. Eu assisti esse vídeo depois, junto com o Dicá. Eu falei, antes de começar, Dicá, eu vou falar para você, resultado, o time de vocês era superior ao nosso. Mas eu te digo uma coisa, nesse jogo, o gigante que nós ficamos, vocês não podem acreditar. Então, 3-4-0, o primeiro tempo já deveria ter terminado com esse placar. Agora, o segundo tempo, você vê, com um jogador a mais, nós tivemos mais dificuldade, mas sempre focado naquilo que seria o mais importante. Tirar aquele acomodamento que havia por parte da Ponte Preta, que estava querendo nos surpreender numa bola ou outra parada, e nós resolvemos com a bola parada, né? Foi no portão de entrada ali do Morumbi, o Zé Maria, houve uma falta, o Zé Maria cruzou, eu resvalei de cabeça, essa bola sobra para o Vaguinho, que chutou, ela bateu na trave, ela voltou para o Vladimir, que cabeceou, o Oscar levantou na frente dele, apareceu, ela bateu na cabeça do Oscar e sobrou para mim. Aí eu fiz o gol, e aí eu fui para a galera, né? Mas é aquilo que você falou, cara, a gente não tem a dimensão ainda, porque o jogo não terminou. E foram os 8 minutos piores da nossa vida, porque não passava. E a gente procurando, pelo menos, administrar ou tentar fazer o segundo gol, né? Mas a gente estava... E eu te digo mais, as funções que foram dadas para cada jogador nosso, você vê, nós fizemos 1-0, foi um escanteio para a Ponte Preta, que levou perigo para o nosso gol. E aí, cabeceou, acho que foi o Parraga que tinha entrado, que cabeceou, a bola passou do lado do Tobias. Tobias saiu gesticulando, xingando o Moisés e o Russo. Eu, Luciano, abaixamos a cabeça e saímos rapidinho da área, porque tomamos uma dura. Sabe por quê? Porque nós deixamos de fazer a marcação necessária para não sofrer aquele perigo de gol, você entendeu? Então, eu digo para vocês, hoje não, hoje a gente vai falando, eu fico até arrepiado, mas hoje a gente sabe que conquistou, mas naquele momento não, naquele momento ainda a concentração é muito maior que você possa imaginar. E eu gostaria até de fazer uma lembrança para vocês. Esse time que quebrou esse tabu, nós não tínhamos a dimensão que iríamos ser tão importante na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. E está sendo comprovado diferente, você vê? Quando o Milton Neves fez uma escolha aí, a questão de campeonato, o gol mais importante,
foi escolhido o meu gol e foi escolhida essa campanha nossa, né? Então, por isso que, de repente, eu gosto até de falar, porque tem gente que tem ciúmes, fica meio bravo, todo, mas é o seguinte, nós tivemos a nossa geração, nós fizemos por valer para ficar no coração da história do torcedor corintiano, você entendeu? Eu falo isso porque quando eu vou na Gaviões, na Estopim, na Camisa 12, na Chopp, todas as torcidas, na Pavilhão, tudo, eles me tratam com tanto carinho e é gozado, né? Porque são crianças. E eu falo para eles, mas nem seu pai era nascido na época. Como é que vocês estão pegando? Não, mas o meu avô já era, meu avô fala muito de você. Então, isso é gratificante. Então, por isso que eu digo, essa nossa geração foi uma, depois eu coloco a geração da democracia corintiana como segundo plano, como terceiro a do Neto, que foi aquela que é o primeiro Brasileirão que nós tivemos, né? E depois não podemos jamais deixar de citar aquele meio de campo com Rincon, Vampeta, Ricardinho, Edilson, Luizão. Então, é uma marca, é uma geração, são gerações que passaram vencedoras dentro do clube, né? E tem uma que muitos conselheiros não gostam, mas eu falo dele. Tem uma mudança que nós tivemos para nosso crescimento, né? E foi a do Ronaldo Fenômeno para cá, porque quando ele teve lá, ele teve algumas conquistas, né? Dentro do próprio Corinthians. E a gente vê hoje os olhinhos dele brilhando quando se fala de Corinthians, né? Eu, quando encontro com ele, a gente sempre se abraça e sempre conversa a respeito. Mas é a geração do Ronaldo que deixou uma marca maior de conhecimento, acho que para fora, né, do país, e que nos ajudou muito, né, a construção do nosso CT da nossa arena, né? E uma Então, eu gosto profissionalização de muito. algumas coisas também, né, que não tinha. Ele ajudou muito Exatamente. nesse sentido. Então, eu acho isso de suma importância. Então, por isso que eu digo que eu, hoje, e todas as vezes, eu gosto de lembrar, sim, que todos aqueles que tiveram comigo nessa conquista fazem parte importante daquilo que vocês estão hoje me entrevistando, é estendido à família de todos eles, entendeu? Porque eu tenho certeza que o Basílio não conseguiria nada sozinho, conseguiria com eles. E eles são parte importante para mim. Com Mas certeza. como que é não pagar conta em restaurante, Basílio? Poder entrar em qualquer lugar. Me conta, deve ser tão bom. Não, é gozado, né? E Às vezes mesmo a que gente... se o filho da puta do dono do restaurante não te desse de graça, se qualquer corintiano tiver no restaurante, não deixa você pagar. Não, mas você sabe que isso acontece, que às vezes você está, né? Tá numa mesa com os amigos comendo alguma coisa, né? Aí, de repente, chega poderia tirar uma foto ali, ó, tem um corintiano ali, levanta, eu vou lá, tiro foto, tudo, né? Aí, na hora de pagar a conta, o cara fala assim, ó, o rapaz lá já pagou. Eu falei, pô, mas... não precisa ser o dono, mas o convidado paga. Mas é gostoso, para mim, assim, é muito prazeroso você ter esse contato. E um detalhe maior, hein? Não é só corintiano, gente. Se vocês vissem torcedores do São Paulo, do Palmeiras, da Portuguesa, do Santos, do Juventus, eles têm um carinho por mim tão grande, porque eu, em primeiro lugar, procuro tratá-los com a maior educação possível. E outro detalhe, eu não sou de ficar brincando e apelidando os clubes, entendeu? A minha geração era dessa forma. Então, por isso que eu mantenho ela e eu procuro ficar sempre fora disso, fora de políticas de clube. Eu só sei dizer uma coisa, eu sou o gigante até a morte, entendeu? Então, o restante deixa que a gente vai tentando administrar, tentando lembrar, e vocês que estão nos vendo agora, não se esqueçam,
Nós tivemos gerações, eu acabei de citar gerações, elas são de suma importância na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Isso aí, Basílio, ó, esse é o A principal... humildade dele é incrível, mas não vai acabar com a morte. A gente sabe que não, entendeu? Pelo contrário, a lenda só vai ficar maior, o mito só vai ficar maior. Parabéns, porque a gente pode falar, parabéns e obrigado, né? Obrigado. Com Bono, o que a gente pode certeza. falar é um obrigado enorme em nome de todos nós. Puta que pariu. E Basílio, esse é um dos principais pontos que eu quero abordar daqui a pouco. A gente já vai chegar nele, mas assim, como trazer essa geração que tem agora, claro que não são todos, né? Mas uma geração que a gente vê muito escrever nas redes sociais num momento difícil do clube, né? Falar, não, eu tô desistindo, eu tô não sei o quê. Imagina esses caras na década de 70, então. Então, a gente, não é verdade? A gente tem aqui uma obrigação de trazer essa galera de volta e falar, cara, Corinthians é isto daqui, ó. Por exemplo, o que eu vou falar agora em cima do que vocês estavam conversando. Basílio, o seu gol ali, é claro, é como você disse, todo... Tem vários jogadores, tem o seu Brandão, enfim, Vicente Mateus, todo mundo ali. Mas o seu gol eternizou aquele momento, né? Então, eu me emociono por vários motivos, né? Obviamente, por estar aqui, tendo a oportunidade de estar conversando com o senhor, de lembrar dos lances, não por eu ter assistido, porque eu não assisti ao vivo, mas lembrar, né, de ver as imagens. Mas eu lembro do meu avô, seu Basílio, ele, em toda roda que começava a história de Corinthians, era o lance que ele contava para todo mundo. Eu tava lá, ele falava... Ele falava, eu tava lá atrás do gol. Falou. Foi. E ele falava, eu tava lá atrás do gol, eu vi, vocês não têm ideia, a gente não conseguia nem respirar de tanta gente que tinha. Então, assim, é um negócio que entrou para a história, como o Kaká disse, do futebol mundial. Não tem como olhar aquelas cenas, assistir aquelas cenas e não se emocionar. Qualquer pessoa que minimamente goste de futebol se emociona com aquele gol, porque aquilo é o ápice. Aquilo eu acho que nem se pegar aí as últimas Copas do Mundo, as finais, não teve uma explosão de emoção como teve naquele momento. E eu não estou exagerando, vocês concordam comigo? Eu tô contigo e não abro, ó. Só de você matar o que eu iniciei conversando, né? Que as crianças falam comigo de uma forma, né, tão assim alegre, feliz, que eu falo assim, nem seu pai era nascido. Como é que você... mas o meu vô já contou sua história. Então tem mais um aqui que o vô que levou ele. Basílio, me contaram uma história uma vez, me conta se é verdade isso, por favor. Falaram que teve um evento na PUC de São Paulo uma vez, e que você estava falando ali na bancada, que era um auditório grande, você falando na bancada, e que tinha um monte de corintianos, estudantes ali da PUC, e que quando acabou o evento, o organizador falou, olha, o pessoal agora que quiser tirar uma foto, fazer pergunta, faz fila para falar com o Basílio, que o cara mal terminou de falar isso, já formou uma fila gigantesca, e que nessa um cara espertinho foi pela lateral da fila, pulou para trás da bancada, do outro lado sem ninguém ver, e foi engatinhando por trás da bancada, até chegar na sua canela, que o cara chegou na sua canela e falou, Basílio, que ele tentou conversar com você, mas que ele se emocionou, gaguejou, o olho encheu d'água, que você colocou a mão no ombro desse moleque e falou para ele, tamo junto, eu te entendo, agradeço o carinho, agradeço a tua família, teu pai. É verdade que aconteceu isso, Basílio? Isso é a realidade que o Corinthians proporciona para nós. Ele pulou, ele apareceu debaixo da mesa, cutucando a minha perna. Aí eu falei, levanta daí, o cara, não. Eu falei, não, deixa ele aqui. Ele levantou, com os olhos lacrimejando, me abraçou. E é lógico, até isso você já sabe, hein, Kaká? Eu tentei segurar as lágrimas, mas eu não consegui. E acho que o Basílio percebeu que eu dei uma choradinha ali. Pegou na minha canela ainda. Ei, Kaká. Mas um dos grandes momentos da minha vida. Quando eu for escrever meu livro de grandes momentos da minha vida, esse capítulo vai ser especial. Pode ter certeza, seu Basílio. Sensacional. Basílio, e voltando lá para o jogo, né? Para aquele um pouquinho antes, né? A cidade inteira, né? Tava ali vivendo aquele momento.
os 3 últimos jogos bateram recordes de público no Morumbi e tal. Não se falava de outra coisa. E conta a história que o seu Oswaldo, seu Oswaldo Brandão, chegou para você antes do jogo e falou: filho, vem cá, você vai fazer o gol da vitória. É verdade isso? É verdade, é outra verdade, porque foi assim, nós jogamos no domingo e perdemos o jogo. Aí nós fomos no dia seguinte fazer o treinamento normal e eu senti um incômodo na perna e o seu Brandão, ele ficava muito olhando, fiscalizando como é que estava sendo feito o treinamento. Aí ele falou, pode parar, parou aí você. Aí eu sentei, ele falou, não precisa continuar, fica aí sentado, vai lá dentro, vai fazer um gelinho, mas fica aqui sentado. E o Zé Maria também teve o incômodo, entendeu? E aí ficou eu e o Zé Maria fazendo tratamento intensivo. E o que aconteceu? No dia 12, eu e o Zé Maria à noite, um olhava, ficamos no mesmo quarto, né? E aí o Zé Maria falava, que foi, neguinho? Que tanto você olha aí? Eu falei assim, Zé, o duro não é isso. O duro é você roer o osso todinho. E chegar no momento desse, já pensou, nem na foto a gente aparecer, vai ser o fim do mundo para nós, profissionalmente, né? E a gente, ele falou, pô, é verdade, porque a gente estava muito preocupado que quando fala que você vai fazer um teste no vestiário, você pula, olha, vocês não sabem o que é. O preparador físico te usa de tudo quanto é forma para você não sentir nada da lesão, né? Aí eu pensando, eu e o Zé à noite, a gente, foi dormir tarde, mas eu fui dormir pensando mesmo, falei, já pensou? A gente não poder nem na foto sair, porque se a gente não for jogar, nem no banco vai ficar. Aí, pela manhã, o seu Brandão, ele era kardecista, e ele tinha uma fé incrível. Ele distribuiu vários livros para vários jogadores que ele achava que tinha um segmento de Allan Kardec. Eu, Zé Maria, Vladimir, tínhamos ganho dele esse livro. E ele falou que à noite, ele fazendo a leitura dele, ao ele descansar, ele recebeu uma mensagem que nos dava apto a jogar, que nós não sentiríamos nada. E ele foi lá comunicar para nós que nós continuaríamos ali o tratamento, mas, vocês vão jogar, não vão sentir nada, e você, neguinho, cara, vai fazer o gol, e nós vamos ganhar e vamos ser campeões. Aí eu falava para ele assim, chefe, que faça o Tobias de mão, que seja validado, o importante naquele momento era ser campeão, né? Ele falou, depois você vai me falar. E não é, e eu vou até adiantando um pouquinho para vocês. Aí fomos campeões, eu fiz o gol, e eu não vi a hora de voltar, porque começou o Campeonato Brasileiro em seguida. Eu não vi a hora, porque ele não foi com nós na viagem. Ele estava com o filho dele nas últimas, assim, doente, ele ficou com a família. Foi o João Avelino. Aí eu voltei, e aí, como eu e o Vladimir tínhamos, assim, sempre que terminava uma refeição, a gente ia lá bater papo com ele, ficava conversando, né, ele falando das coisas. Eu não vi a hora de chegar. Quando chegou aqui, eu terminei de almoçar e eu estou procurando, eu falei para o professor, cadê o homem? Aí ele falou assim, está lá embaixo, lá na piscina onde você e o Vladimir ficam conversando. Aí eu pus a cara assim, ele, pode descer, pode descer. Ele já estava me esperando. Eu falei, chefe, o que levou o senhor a entrar com essa firmeza, essa certeza que nós, né? Ele falou, para você ver o que a fé faz, tá? Eu passei a noite dessa forma, por isso que eu contei para vocês. Ele fez a leitura, ele recebeu uma mensagem, dentro dessa mensagem, nos traduziu praticamente tudo aquilo que foi. Aí eu falo, fico até arrepiado de lembrar do Brandão, mas é o que nos levou praticamente a ser campeão, e graças a Deus
dentro da fé e daquilo que ele passava de otimismo para nós. Basílio, me fala uma coisa, só uma coisinha rapidinho. Vai Me fala lá. uma coisa, Basílio. O Brandão tinha sido técnico exatamente no nosso último título antes desse. O Corinthians é campeão do quarto centenário contra os Porcos de 54, já no dia 6 de fevereiro já de 55, e o nosso técnico era o Brandão. Se você para pensar isso hoje, 20 anos depois, mais de 20 anos depois, era o mesmo cara. É meio impensável hoje pensar num técnico de 20 anos para trás e não pensar que esse cara é um cara ultrapassado. Como que era na época? Porque quando a gente pensa isso, o Brandão ainda era um técnico de primeira linha, o futebol era diferente, permitia isso. Como que era o Brandão? E como que era, exatamente nesse sentido que eu falei, vocês tinham essa sensação de que ele pudesse ser um cara ultrapassado ou não? Nem passava nem tinha esse papo? Não tínhamos nem essa dimensão. O que nós tínhamos era que o homem ainda de ter uma cabeça boa, uma liderança, que nenhum presidente. Ele tem que ver o que ele fez com o Matheus quando nós perdemos um jogo para o Guarani. Mas depois eu conto para vocês, é só você me lembrar. Ele trazia, entendeu? Essa firmeza. E para nós não tínhamos nem a dimensão. E é aquilo que eu falei para vocês. Jogador tinha medo dele. Além do respeito, tinha medo dele. Diretor tinha medo dele e respeito por ele, entendeu? E até foi bom a sua pergunta, porque ontem eu assistindo, né, ao Mesa Redonda e vendo o Vanderlei, me veio a sua pergunta agora, Cacá. É uma realidade. Será que um homem como aquele, que é respeitado, que teve foi campeão vários anos aí, em vários clubes, né? Não deveria ter um pouco mais de respeito? Infelizmente, a geração atual não age dessa maneira. E para você ver, na nossa época, quando nós soubemos que vinha o Brandão, nós falamos, agora mudou toda a figura, hein? Vocês vão ver. O homem marcava em cima, o homem mandava ir na casa de jogador, o homem punha jogador, punha segurança na porta do apartamento de jogador, mas era um cara muito sério, mas era uma pessoa que não tinha quem não gostasse dele, você entendeu? Era um treinador, um ser humano que nos deu muita lição de vida, entendeu? Ele passou por cada uma que, nossa, sua pergunta vem de encontro do que o Brandão representou e do que o Vanderlei hoje também já não representa para alguns lá, mas para mim, aqueles que tiveram o privilégio de trabalhar com ele, pode ter certeza que estão todos torcendo para a sua volta ao futebol, porque é um crescimento muito grande pelo conhecimento que ele tem. Mas agora mudou-se, né? Eu falei que para mim virou modinha, né? Você trazer treinadores estrangeiros. Eu acho que dá até para contar no dedo os estrangeiros que vingaram, né? Então, são muito poucos aqueles que foram campeões. Aí o Jorge Jesus, que praticamente inovou uma forma de trabalhar no Flamengo e deixou uma marca boa, positiva, né? O Abel, que hoje está no Palmeiras há mais de 5 anos, aí, fazendo um excelente trabalho, mas e os demais? Mas aí, se você vê os clubes ir buscar, eles vão lá fora buscar o treinador. E nós estamos perdendo tempo, né? Porque mesmo com a nova safra de treinadores que estão aí buscando o seu espaço, não está tendo essa condição. E eu sei lá, alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que essa iniciativa tem que ser da CBF, você entendeu? Para valorizar um pouquinho mais. Você vê que você faz um curso, você recebe uma carteirinha, mas ela não tem validade lá fora, né? Nunca vi um troço desse. E uma CBF que carrega tantas estrelinhas na camisa ser desrespeitada da forma que está sendo, né? Mas voltando ao nosso poderoso Timão, posso falar para você, o seu Brandão, ele deu uma lição e ficou um legado muito positivo que, infelizmente, nós não estamos sabendo como administrar esse legado que Oswaldo Brandão deu, não só ele, geração do Minelli, né, também, são treinadores assim marcantes.
Inclusive, ele era conhecido como paizão, né? Seu Ele era Basílio, paizão. o seu Brandão, né? Ele sempre foi linha dura, mas que sabia como tratar os jogadores, como dar bons conselhos, como preparar como ser humano as pessoas, né? E não só como profissional. De uma forma geral, todo mundo gostava muito dele, né? Mas era dessa forma. Vou te dar até. Vocês vão me cutucando e eu vou falando. Nós tivemos um companheiro que teve um problema à tarde, depois de uma feijoada, foi numa casa e estava lá tomando a sua cerveja, tudo. A polícia chegou. A polícia chegou e aí o polícia que estava lá conhecia seu Brandão, por isso que é bom tempo todo, qualquer treinador, qualquer alguém do meio ter um relacionamento com polícia. Ligou para o seu Brandão saiu da casa dele, foi lá, chamou o jogador, trouxe para o lado dele, chamou o polícia, falou com o polícia, repreendeu o jogador na frente do polícia e saiu de lá com o jogador, levou para casa dele. Então, ele era um paizão mesmo. A mesma forma que ele cobrava de pôr segurança na porta da casa de jogador ou no apartamento, é a mesma coisa que ele fazia quando precisava dele. E naquele momento ali, seu Basílio, ganhamos o primeiro, voltando para 77 ali, ganhamos o primeiro jogo, perdemos o segundo, foi para a decisão, né? Jogo final. Como é que foi ali a preparação do seu Brandão com vocês? Como é que ele preparou o time psicologicamente? Porque parece que um dia antes do jogo, muitos nem conseguiam dormir direito, né? De tamanho nervosismo para começar o jogo. Como que foi? Conta pra gente um pouco desse bastidor aí, um dia antes do jogo. É porque um dia antes do jogo, você diz do jogo de domingo? O último, sim, o Não, do último, decisivo. da quinta-feira. Da quinta? Da quinta. Da quinta. Você sabe que não, porque é aquilo que o Sobrandão falou para mim, que eu fiz a pergunta para ele. Como é que esse time conseguiu ser campeão? Ele falou, explicou para mim. Com esses jogadores experientes, que já tinham sido campeões nos times que já tinham, que eles disputavam, e que vieram para o Corinthians, então ele falou, eram jogadores muito tranquilos. Ele, até falei para ele, porque eu estou fazendo essa pergunta, porque eu falei para o Moisés, o que tirou você do Rio, seleção brasileira, Vasco da Gama, tudo? Ele falou, Basílio, o sonho de todos os jogadores naquela época, do Rio Grande do Sul, de Minas, Rio de Janeiro, eram vir disputar o Campeonato Paulista. Então, isso daí me despertou muito essa atenção. E é o que o Brandão falou. São jogadores cascudos, jogadores que têm experiência. Então, nada disso vai abalar. E um detalhe, né? Quando nós fomos sair do vestiário para se unir junto, porque aquele dia entramos os dois times juntos, né? E aí, no vestiário, eu levantei uma coisa que é uma realidade de vida. Estava eu, o Vladimir, do lado, eu falei, gente, nós estamos indo para uma guerra, hein? Pelo que já falaram, o segurança falou, o time da Ponte está aí do lado. Né? Então, eu falei, eu quero que eles, né? Já sabe. Aí eu falei, nós estamos indo para uma guerra. A guerra, você tem que matar para não morrer. Então, já sabemos qual será a nossa projeção naquilo que nós vamos daqui até a subida do campo. Aí nós fomos, o Moisés já falando pelos cotovelos, ainda mais ele que gostava, né? Aí nós fomos, e os caras da Ponte querendo sorrir, querendo papo, eu nem não virava. Fui subindo e conhecia a maioria dos jogadores da Ponte. Aí subimos, fomos para o campo foi dessa maneira aí. Então, a gente foi focado naquilo que tinha que ser feito, você entendeu? Então, para nós, no dia anterior, eu brincava com muita gente, você entendeu? Eu não via assim tanto nervosismo, não. Muito pelo contrário. Se tivesse uma pessoa que ser nervosa, era o Vladimir e o Zé Maria, que estavam antes dessa nossa decisão, na outra, quando o Corinthians foi para a final, entendeu?
Então, aí eles eram os únicos que tinham que ter, né, mais ou menos, um trauma daquilo que aconteceu. Mas não, o Vlad sempre pela sua tranquilidade, pelo seu sorriso, pela sua confiança, o Zé Maria também como capitão, como muito tranquilo, entendeu? Mas entramos focado, entramos todo mundo atento naquilo que tinha que ser feito. Mas a gente não viu, eu particularmente, estando lá dentro, não vi nervosismo assim tão grande. Excelente. Cono, posso perguntar uma? Pode, vai lá. Tem uma que eu sempre falo no canal, Basílio, que eu conto assim, quando eu conto a história de 77, quando eu falo. E eu queria voltar para o segundo jogo. O Corinthians ganha o primeiro jogo de 1-0, gol de cara do Palinha. E no segundo jogo, o Corinthians faz 1-0 com o Vaguinho. E a gente vai para o intervalo vencendo o jogo por 1-0. Eu sempre brinco no canal, eu falo, imagina como que foi a arquibancada do Morumbi nesse dia, 146 mil pessoas, era só não tomar um gol. Era só não tomar um gol e o Corinthians seria campeão depois de 22 anos. Como que foi para vocês no vestiário no intervalo? Você lembra disso? Tem uma lembrança? Como que foi essa coisa de falar, puta que pariu, é nós, porra, é hoje, vai dar certo? E como que foi depois, quando a Ponte virou o jogo? Conta pra gente um pouquinho do segundo jogo, do 2-1 pra Ponte. Não, eu vou pelo primeiro. Pelo primeiro e o segundo. Porque o seu Brandão tinha escolhido um jogador para fazer uma marcação individual no lateral esquerdo, Odirley, entendeu? E aí o João Avelino falou, pô, nós já temos o homem, pô. Tem aí, ele e o professor Teixeira, e o Benê Ramos. Basílio. Ele me chamou, falou qual seria a minha função. Eu falei, eu não tem problema nenhum, não. Eu vou jogar de lateral direito, né? Porque o Zé Maria acompanhava o irmão dele, que fazia o meio de campo, que era o terceiro homem, né? Então o Zé Maria ia para o meio e eu ficava com o Dirley, aonde quer que ele fosse. Aí eu falei para ele, tem que avisar o Vaguinho, que o Vaguinho não vai querer sair, né? Aí começou aquela cara feia, aí busca o jogador que o jogador quer ir embora, né? Aí Vaguinho ficou puto. Fizeram a cabeça dele, ele entendeu. Aí o segundo jogo foi a mesma coisa, pior ainda, que o professor Teixeira teve que buscar ele na portaria, que ele estava chamando um táxi e tudo. Mas ele soube entender a explicação do professor Teixeira, e eu mesmo falei para ele, Vaguinho, eu fui escolhido para fazer, eu não estou nem na minha posição, Vaguinho, eu vou ter que jogar de lateral direito, porque o Dirley ele ia no fundo com uma facilidade incrível, porque o Tuta vinha para o meio e dava o fundo para ele. E ele fazia as jogadas todinha da Ponte Preta, ele por um lado e o Jair Pisserno do outro. Então, aí ele soube entender, aí você vê que durante o jogo, aí o que aconteceu? Até gostaria de fazer uma lembrança aqui. Para mim, Palinha tem 90% desse título, para mim. Eu ia perguntar dele depois. Mas pode perguntar, depois eu falo dele. Você falou de não sair nem na foto. E eu fiquei com isso na cabeça, eu ia te perguntar do Palinha depois. Pode falar. Aí você vê que o Palinha sentiu uma contusão, o Vaguinho entrou, o Vaguinho fez o gol. Pô, nada melhor do que abraçar, de comemorar. Mas no segundo tempo, o time da Ponte voltou diferente, né? Voltou com mais toque de bola, acabou nos envolvendo. Mas vocês chegaram a ter essa coisa de falar, puta que pariu, só falta 45 minutos, vai acabar hoje essa merda? Ou tá tão focado. Vamos fechar. Ou tá tão focado que não. Não, você vai saindo do vestiário para ir, todo mundo já vai falando. Agora, só falta mais 45. Só falta mais 45. E acabou dando errado. Mas por um ponto, eu vou até falar do que aconteceu antes do jogo. Não sei se vocês souberam. Tinha uns balões que subiam e esses balões estouraram na nossa frente, no vestiário onde estava o Corinthians. O gás, né, para encher os balões, né? Explodiu tudo ali. Eu abri o coisa e falei, nossa, que bomba é essa? Quando eu abri assim, eu vi vários sangrando. Não, várias pessoas que estavam ali trabalhando,
a pele caindo, tudo. Aí abriram do outro, eu falei, nossa, aí o seu Brandão, corre, corre, fecha aí, fecha aí, fecha aí, fecha aí. Aí fechou, mas a gente, antes de começar o aquecimento, a gente ia começar o aquecimento. A gente ficou olhando, sabe, nós ficamos assim, é um ser humano desfigurado, você entendeu? Mas eu não quero pedir e achar isso como desculpa, mas é que aconteceu e o seu Brandão, até para o terceiro jogo, ele usou isso, você entendeu? Ele achava que Deus estava fazendo a coisa certa e alguma coisa de bom estava preparado para nós, como acabou acontecendo. Só que esses 45 minutos aí do segundo tempo, o nosso time deixou a desejar, porque não querendo colocar culpa na arbitragem, mas ao mesmo tempo falando que o Romualdo, infelizmente, não teve o pulso necessário para cobrar um pouquinho mais as jogadas duras, o que os caras da Ponte Preta fizeram com eles. No portão de entrada, onde eu fiz o gol, ali formou-se uma confusão que nós fomos cobrar do Romualdo. A Ponte Preta pegou, fechou ele assim, né? E não deixava ninguém do Corinthians se aproximar. Aí deram uma peitada no Romualdo, o Romualdo ficou assim, meio turvo, mas aí os jogadores pararam ele no peito e, bom, ganharam o Romualdo ali. Ali ganharam o Romualdo. Dali para frente, praticamente, falta de outras coisas, a gente viu que o Romualdo se deixou levar. Mas não, a gente tem que dar virtude nos gols que eles fizeram. Um que foi de bola parada, o gol do Dicá, e o outro do Rui Rei, entendeu? Que é numa sequência de uma jogada. Mas aquilo foi um aprendizado daquilo que eu nunca tinha passado. Nenhum de nós tínhamos passado, né? Então, por isso que, de repente, eu falei, Moisés, o que você acha? Ele falou, pelo amor de Deus, Basílio, me dá uma sensação assim tão dura e horrível, porque eu nunca passei por isso também. Então, e o Moisés era o mais experiente por estar no Rio de Janeiro, né? Bairro da malandragem, de todo sabedor que ele era, mas era dessa forma que a gente vivia e fazia os nossos bate-papo e cobrança de cada um de nós, mas nos levou assim uma experiência muito maior para o terceiro jogo. Com certeza. Kaká, segura do palhinho aí. Deixa eu só ler umas mensagens aqui, senão a galera fica brava com a gente. Tá bom, eu vou ter que mudar de lado aqui porque a bateria tá barriando. Fica à vontade. O Valmir Silva, Valmir de Salvador, Basílio, eu já assisti deve ser filme, talvez, hoje umas 25 vezes na narração do Fiore Gigliotti e Osmar Santos. Vai, Corinthians! Valeu, Valmir. O Rodrigão Sócio, meu xará, o churrasqueiro aí da turma. Ídolo, grande entrevista. Nasci no dia 14/10/77, às 6 da manhã. Minha mãe sofreu. Foi para o hospital depois do jogo, porque meu pai foi um grande corintiano. Vai, Corinthians! Olha aí, tá vendo, Basílio? Coitado, tava nascendo e o pai fazendo a esposa esperar. Rogério é um Canadá, meu amigo Rogério. Como assim a cidade inteira, Buono? Foi o mundo inteiro. Olha aí, tá vendo? A gente não pode, né? Rogerião, dá um desconto. Você não imagina o que é estar aqui falando com esse homem, Rogerião. Dá um desconto. Hoje eu tô perdoado, qualquer besteira que eu falar aqui. Jaime Antônio, boa tarde. Narração do pai da matéria, Osmar Santos. Meu Deus, muita emoção. Diz ele hoje, cidade do povo... A crise tá muito alta. Não entendi aqui, o Jaime, mas obrigado pela mensagem. Oi. Bueno, deixa eu falar uma coisa. Claro. Porque citar o nome, né, do Osmar Santos, eu não poderia jamais deixar de falar. E, de fato, eu fui o escolhido para fazer o gol, que eu já contei como foi o lance, né? Eu acho que o Osmar foi também um escolhido, porque as palavras que ele usa quando a gente faz o gol... No final ali, né, da narração do gol. É uma coisa que Deus devia estar com a mãozinha na cabeça dele mesmo, falando, pode soltar todo o verbo,
e é muito marcante. Então, por isso que esse rapaz que fala com você da narração do Osmar, ele não poderia ficar de fora jamais dessa nossa conquista. Eu não vou lembrar das palavras aqui, eu não sei se o Kaká lembra, mas era coisas do tipo, você é magia, Corinthians, alguma coisa assim, não é isso? É uma coisa maravilhosa. Ele fala, eu não sei se era um texto que ele já tinha, ou se ele falou de cabeça, eu acho até que foi de cabeça, foi de coração na hora, e é incrível, a narração é incrível, as palavras dele são incríveis, vai chegando um momento ali, ele vai ser... É emocionante demais, ver na narração do Osmar Santos é uma coisa... Só enriquece a experiência toda. Vamos lá, Dona Zilda, um beijo, Dona Zilda, boa tarde a todos. Meu pai iria gostar de ver essa entrevista, era corintiano roxo. E ele tá assistindo, Dona Zilda. Rodrigão Toninato, meu amigo. Basílio, obrigado por você existir. O Pato aqui do canal, o Pato chorou também, viu, seu Basílio? Chorou, te entreguei aqui, Pato. Obrigado. Ele que falou com o senhor. E o gol foi com a cara do Corinthians, bola na trave, cabeçada, rebote, chute no final da rede, a cara do Corinthians, suado na raça, tinha que ser desse jeito, né? Imagina, Bono, desculpa, deixa essa daí. Imagina se no final do jogo sai mais um gol, o 2-0. Que merda! É mesmo, é mesmo. Pensou, não podia, né? Tinha que ser aquele momento único, aquele um gol, aquela coisa... Tinha que ser, sofrida, né? Chorada, né? Até o final. Isso aí. E eu me vejo, se você, contando assim friamente, quando o Vaguinho chuta a bola, não sei se vocês lembram que atrás para segurar as redes tinha um ferro, né? E o Morumbi tinha. Eu, pela minha visão, não sei quem estava na minha frente, a bola para mim bateu no ferro e voltou. Eu ia reclamar que a bola foi lá dentro, né? Aí, de repente, eu vejo o Vladimir subindo sozinho, eu falei, já fez o gol, não tem problema. E você vê, o Vlad cabeceou, perguntei para ele, Vlad, como é que você não pôs assim a bola dos lados, tudo? Ele falou, Basílio, fiquei com medo de cabecear essa bola e fora. Então eu cabecei em linha reta, mas quando eu vi, apareceu o Oscar na frente dele. E a bola veio para quem? Veio justo para mim, que acompanhei. Eu iniciei a jogada e terminei a jogada, né? Então, isso é uma coisa de Deus. Eu me vejo uma pessoa escolhida, você entendeu? Então, por isso que, de repente, eu estou aqui até hoje representando a todos aqueles que tiveram nessa conquista. Sim. O Tonico mandou aí, Basílio, em 77, eu tinha 17 anos, após o apito final, saí pela rua, cantando e abraçando todo mundo. Eram muitos torcedores gritando e cantando. Foi uma festa, né? Foi uma coisa absurda. O Flávio Adjuto, senhor Basílio, todo respeito pela sua pessoa, o homem que nos libertou. Salve, Basílio! Obrigado. Vai lá, Kaká. Você estava com a pergunta do Palhinha, né? Palhinha. Porque a gente se acostuma com o pôster, né? Então, e com aquela clássica escalação que todo mundo já decorou, e nessa escalação não tem o Palhinha, que era o principal jogador do time, né? Eu ia perguntar para o Basílio exatamente isso, qual a importância do Palhinha naquele título e como que foi até com ele, né? Depois, ele estava feliz, estava muito frustrado. Conta pra gente como que foi não ter o Palhinha nessa decisão. Bom, o Palhinha, ele chegou no momento oportuno e certo, essa contratação que o Matheus fez com o Palhinha. O Palhinha, ele chegou no Corinthians, a gente estava com uma pressão assim muito grande em cima da cobrança da torcida, que ia lá, você ganhava, mas havia uma desconfiança pela disputa anterior e tudo. E o Palhinha, quando chegou, ele absorveu tudo. Ele falou, deixa comigo. O Palhinha ajudou a trazer uma injeção que ele tomava no Cruzeiro, que era assim, dolorida, mas ajudava muito na sua entrega dentro de campo, né? Não era injeção para você ganhar, não. Era uma injeção para a sua saúde mesmo, você entendeu? E o Palhinha, ele levava toda a imprensa com ele. Então, todo mundo só ia com ele. E ele acabava o treino, ele ia lá para a sala do seu Antoninho, a sala da imprensa, atendia todo mundo, fazia com todo mundo, e nós, jogadores, ficamos mais tranquilos, ficamos sossegados. E por isso que eu falo que
não só dentro de campo, mas fora de campo também, o Palhinha tem 90% dessa nossa conquista. Ó, como foi não tê-lo no último jogo, Basílio? Você te dava aquela sensação de puta que pariu, justo hoje não tem o Palhinha? Não, o duro que ele já tinha no primeiro jogo, tomou aquela bolada no rosto, que ele fez o gol. E ele também era outro que tinha sentido também uma lesãozinha, mas era aquilo, você faz o tratamento, mas não era aquela lesão que comprometia você entrar em campo. Mas ele sentiu no início do jogo. Você viu que no início do jogo ele sentiu. Aí ele saiu, mas ele comemorou com a gente. O Palhinha foi o exemplo de tudo. Tanto é que você vê que no ano seguinte, com a chegada do Magrão, do Sócrates, os dois foram assim, revivendo Pelé e Coutinho, Palhinha e Sócrates, entendeu? E era uma pessoa maravilhosa, de coração, uma família linda, e era gostoso você estar trabalhando do lado dele. Perdemos ele recentemente, mas é um sentimento de que a gente guarda, e ele, na minha opinião, ele tem 90% dessa nossa conquista. Pessoal, ó, para quem não lembra, se é que alguém não lembra, né? Vamos recordar juntos aí mais uma vez um dos gols mais importantes da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Garotão, capricha que o placar não é seu. Eu boto fé nessa cabecinha, garotão Zé Maria. Está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por 2 homens. Correndo pro pedaço, Zé Maria, confusão na boca do gol. Tentou, Basílio de cabeça, tentou, bateu lá. De cabeça, lá de dentro, o zagueiro, tentou, Basílio. Dá pra ver 60 vezes. Pô, isso aqui maravilhoso. O grito sufocado de um povo. Puta que eu pariu. Mas posso falar uma coisa para vocês dois? Eu não sou uma pessoa escolhida, eu estou vendo detalhe por detalhe, e olha que eu não canso de ver, mas eu olho assim, nem detalhe por detalhe, a bola bate, o Vaguinho teve a condição, a bola volta, o Vladimir teve a condição. Era para ser o senhor, Basílio. Era para ser o senhor, o escolhido. O pessoal colocando aqui também. Escolhido. Olha o chute do Basílio, coisa de craque mesmo. E a bola bate na trave, bate no rosto. Bate pronto, hein, gente? De bate pronto. Eu tive esse aprendizado com um homem chamado Ipojucan, que eu treinei na base da Portuguesa de Esportes. E ele falava, pelo seu biotipo, você tem igual a mim e tal, você tem que saber quando a bola se projeta na sua frente, que você pega, que você vem de encontro para bater na bola, você tem que ter o corpo de acordo com que essa bola não vá lá para fora do estádio. E eu acabei, com a minha facilidade de aprendizado, eu acabei fazendo gol. Basílio, e trazendo para os dias atuais, né? Claro, o futebol evoluiu muito, né? Os jogadores... Não estraga o papo, Bono. Você vai trazer para os tempos atuais? Os tempos atuais do Corinthians? Sabe por... Não, é que eu tenho um objetivo também aqui, Cacá. Eu falei até no começo. Tem uma galera que fica, eu vou desistir. Como diz o Cacá, vou desistir o cacete. Não tem essa de vou desistir. Então eu quero tentar ajudar esse pessoal a ser resgatado, sabe, Cacá, desse buraco que algumas pessoas se enfiaram. Basílio, e aí, sobre isso, sobre a emoção, sobre não desistir nunca, você vivenciou um dos períodos mais difíceis da história do Corinthians, né? Essa fila que não acabava. 2 anos antes, tivemos lá a invasão
do Maracanã, todo mundo contava com aquele título e tudo mais, e acabou não acontecendo, mais uma frustração. O que falar para essa galera hoje, que a gente vive aí num momento difícil, Basílio, mas que a gente sabe que tudo passa menos o Corinthians. Então o Corinthians vai continuar, o Corinthians vai renascer, o Corinthians vai dar a volta por cima. Como que a gente coloca na cabeça dessas pessoas que o Corinthians é muito mais do que o atual momento? Você resumiu bem, né? O Corinthians é muito mais do que isso que está acontecendo. Quando se fala de SAF, eu falo, o Corinthians é invendável. A marca Corinthians não tem para ninguém, gente. Vocês não sabem o que é ser corintiano, entendeu? Às vezes as pessoas falam, comentam, mas eu tenho esse privilégio de falar porque está dentro da minha alma, entendeu? Então, vocês que torcem, nunca desista, muito pelo contrário, o momento é difícil, ele não é ruim, ele é difícil, mas existe uma palavra mais importante para todos vocês, a palavra superação. Esses que nos representam lá dentro vai ter que buscar com forças, com garra, com dedicação e a alma junto também, porque é isso que nos faz ter essa vibração, é que nos faz ser corintiano. E nós vamos passar por isso, vai mais uma prova que nós vamos ter, mas vamos sair dela com a maior elegância, pode ter certeza disso, porque tenho certeza que algo de bom está preparando para que o gigante pare de sangrar e ele volta a ter uma vida normal que vai fazer qualquer corintiano ter orgulho e ter prazer. E você citou uma das coisas importantes do que o marketing do Corinthians está querendo fazer. Resgatar essa juventude para voltar a torcer para o Corinthians novamente, porque nós estamos perdendo um pouquinho desse feeling, entendeu? Eu vejo que muitas crianças já... aliás, não é só a questão do Corinthians, é em geral. Nós vemos mais crianças com camisas de time da Europa do que daqui do Brasil. Então, você, corintiano, se puder mostrar, levar para assistir, para sentir a emoção, porque, gente, cada jogo que tem, que você vai na arena, não tem como não se emocionar, gente. Vocês vão ver que o que vocês fazem do lado de fora com o Poropopó, e depois aqueles que estão lá dentro se entregando e buscando para depois terminar o jogo e cantar o Poropopó, é tão emocionante. Mas não desista, muito pelo contrário. É o desafio para você, torcedor, também. Agora que nós precisamos de vocês. Isso aí. Vai lá, Kaká. Não, é a história do povo escolhido, né? É a minha teoria, é isso. Nós passamos por momentos terríveis, superamos. Vem outros momentos terríveis e superamos. E assim desde a nossa fundação. E agora eu acho que nós estamos vivendo um desses também. Um Corinthians muito maior vai surgir, não tenho dúvida disso. Vai, com certeza. Inclusive que o processo já começou, entendeu? Eu acho que o fundo do poço já bateu. Eu acho que nunca tivemos uma torcida tão engajada e tão vigilante, sabe? Que está tão ciente de todos os problemas, acompanhando tudo e exigindo melhorias. Quando a gente colocar a ordem na casa, não tem para ninguém, eu tenho certeza disso. Eu vou aproveitar quando você fala ordem na casa, né? Aqueles que gostam do Corinthians mesmo, né? Eu digo, são dirigentes, né? Que ao invés de se dividir, vamos se unir, você entendeu? Não adianta ter eu sou a salvação, não é a salvação. A salvação é se você se unir, se você procurar levar para dentro do clube coisas boas. Porque muitos deles, eu posso falar para vocês, olha, eles não colocaram ainda na cabeça. Nós vamos passar. O gigante vai permanecer, com certeza. E aquilo que o Kaká falou é a verdade. Vamos voltar mais forte que muita gente imagina. É isso. E por várias vezes a gente passou por isso na história. Talvez um pouco mais, um pouco menos, né? Dificuldade, mas sempre passamos. O Corinthians nunca foi um time
de navegar em águas tranquilas. Nunca. Não, Quem acha isso não sabe a história do nosso clube. Então, foi isso. assim desde da fundação, e eu espero que um dia não precise ser mais, mas até hoje foi assim. E o corintiano é isso, o corintiano ele é talhado na dificuldade, né? E eu não tenho dúvida que seja de uma forma ou de outra que a gente vai encontrar, existe sim a necessidade de se profissionalizar algumas coisas. O futebol mudou, né? A gente também não pode se apegar só ao romantismo, a gente tem que olhar um pouco para o mercado, para frente. É ter profissionais da área que vai dar retorno ao clube. Isso, exatamente, seu Basílio, exatamente. E eu sei, desculpa ter quebrado o clima aqui, mas é que nosso tempo estava acabando e eu precisava muito que o Basílio trouxesse essa visão, sabe, de quem viveu ali aquela dificuldade, aquele peso, E ainda vivo. E ainda vive, é. E que viveu e que viu o Corinthians dar a volta por cima, né? E como ele disse, depois veio a democracia corintiana, mais um marco na nossa história, e eu não tenho dúvida, viu, Kaká, que a gente está começando a construir um novo marco na história do Corinthians. Eu vejo várias pessoas se unindo, várias novas lives acontecendo, né, no YouTube, os torcedores indo cobrar mais, monitorando mais as coisas. Então, eu não tenho dúvida que, embora tenhamos aí 1, 2, 3, 4 dirigentes que talvez não consigam trazer para o clube o que deveriam trazer, eu não tenho dúvida que todos unidos aí a gente tem uma força muito maior e a gente vai ajudar a colocar o clube nos trilhos. E nós temos exemplo, né? Acho que nós temos exemplo. Um time que devia mais que nós, aí o Bandeira foi lá, e eu posso bater no peito com orgulho que minha filha trabalhou com ele lá no Flamengo. E ele resgatou tudo. Hoje o Flamengo é o que é graças a ele, entendeu? Exatamente. E eu tenho certeza que nós vamos para o mesmo caminho. Nós vamos ter alguém, como o Kaká disse, calma que está chegando a água, bateu onde tinha que bater, não bate mais. Daqui para frente pode ter certeza que ela não vai bater mais. É só nós termos o crescimento. Deus te ouça. Galera, a gente tá chegando no fim aqui. O seu Basílio, ele tem um outro compromisso. A gente se comprometeu com ele de não estender muito, né? Basílio, eu não sei como agradecer de verdade essa oportunidade. Pode ter certeza que vai ficar guardado, olha, no meu coração. Eu me sinto aqui muito representado. De verdade, eu já chorei muito. Eu lembrei do meu avô. Assisti 400 vezes o gol, sabe? Peguei lá o DVD de 77 do filme, fiz um pinga-pinga, é uma coisa espetacular, só quem é corintiano mesmo sabe a representatividade que o senhor tem. A primeira vez com o Basílio a gente nunca esquece, né, vô? Puta merda, Kaká, eu não sei nem, olha... Eu tava com medo de fazer essa live, porque eu achei que eu ia chorar, e eu consegui ir até o fim sem chorar. Basílio, da minha parte, quero te agradecer demais, demais, demais. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pelo que você representa dentro da história do Corinthians. Muito obrigado por tudo. Que Deus te ilumine, te conserve. Amém. E que você... Amém. E que o Continue senhor sendo esse cara maravilhoso que você é. Você podia ser um puta de um mala, podia ser chato, podia ser puta cara sensacional que você é, Basílio. Ou podia Obrigado. falar besteira, como tantos ídolos que a gente tem ou teve, enfim, e que, putz, a cada dia que passa me dá vontade de rasgar as camisas. E com o senhor, Basílio, é completamente ao contrário. Cada vez que eu escuto o senhor falar, me dá mais vontade de ser corintiano. É uma coisa impressionante. Então, muito obrigado, viu? Fica com essa vontade. Não rasga o nosso manto, não. O nosso Jamais. manto não merece isso. Jamais. Merece, sim, você tirar a camisa e você desabafar de uma outra forma. O manto vai ser sagrado para sempre. Se eu estou falando que muitos de nós iremos passar, mas ele vai permanecer. Permanecer mais gigante que muitas pessoas imaginam. Não é com acusações, não é com desabafo, não é que achando que eu faço isso, não tem eu. Nós temos que usar esse vocabulário que é o mais importante, porque
Para quem é do povo, o nós fica mais importante, tá? Kaká, por O favor. que eu vou falar? Eu te amo. Obrigado. Obrigado a vocês, que Deus abençoe a todos vocês, obrigado por esse momento e por fazer eu entrar em vários lares aí para poder expor alguma situação. Mas Daqui a gente 2 vai anos estar faz sempre... 50, queremos fazer outra, hein? Faremos. Vamos fazer sim. Ele quer que nós vamos fazer e não se esqueçam, nós temos gerações, só que essas gerações que foram, elas também têm que fazer algo para que o clube também permaneça. Não é só você ficar com as glórias. Acho que a glória maior é do Esporte Clube Corinthians Paulista, que nos deu esse privilégio, e por isso que eu digo, gratidão eterna ao Corinthians. Isso aí. Kaká, continua comigo aqui. Basílio, muito obrigado. Fica com Deus, viu? Obrigado pela gentileza de estar aqui no Voz da Arquibancada FC com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Fiquem com Deus. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Eita, porra! Ei, Kaká! Sensacional, né, mano? Né, cara? Valeu, né? Olha que oportunidade, que coisa incrível, né? É uma forma também da gente, de alguma forma, ajudar, né? Esse momento tão difícil que a gente passa aí no nosso clube e dividir um pouco desse momento, dessa emoção histórica, principalmente para os torcedores aí que estão meio abatidos, que a gente precisa de todo mundo, cara, de um lado só, na mesma direção, para tentar colocar esse clube nos trilhos, né? Vai dar certo, Bono. Quando eu falo que tá condenado a dar certo, não é frase de efeito, não. O momento vai chegar. É tão óbvio isso, só não enxerga quem não quer. Você acha que os flamenguistas não sabem isso? Você acha que os porcos não sabem isso? Você acha que os caras não sabem isso? Puta que pariu. Daqui a pouco o Corinthians vai botar ordem na casa. Daqui a pouco esses caras vão se organizar e nós estamos fodidos. Eles sabem, entendeu? Que aproveitem esses resquícios, esses últimos momentos de mediocridade, porque nós vamos voltar para o nosso lugar. Eles tanto sabem que é só o que se fala, né, na imprensa. Eles só colocam os pontos negativos, que é exatamente para tentar frear de alguma forma. Acontece que o ciclo da renovação, ele já começou, né? Agora cabe a nós acelerar o quanto a gente conseguir, para que aconteça de forma rápida, duradoura e segura, né? Então, a gente vem debatendo bastante, né? Tanto você no seu canal, quanto eu aqui no meu e tantos outros aí. É importante a gente debater e identificar qual é a melhor solução nesse momento para a gente abraçar e realmente fazer ela acontecer. É isso, né? É isso mesmo. Kaká, obrigado aí, sempre um prazer. Imagina, dividir tela, microfone. Obrigado mais uma vez pelo convite. Pô, não é todo dia que te convidam para fazer parte de uma live com o Basílio, porra. Obrigado. Sensacional, mano. Imagina. Sem comentário, mano, sem comentários. Puta que pariu. Galera aí, então não esqueçam, hein? Quem ainda não for inscrito lá no canal do Povo Escolhido, vai lá, inscreva-se, dá moral pro Bono, posso colocar esse programa lá no canal? Porra, cara, deve. Posso? Fica à vontade, lógico. Depois você me fala como é que você quer aí, eu te mando o vídeo, o link, sei lá. Eu sou meu... Eu ia falar mongol, mas não pode mais usar essa palavra. Olha, eu não ia falar nada, mas eu tava fazendo... Cara, eu assisti seu sorteio lá, pelo amor de Deus, cara. Eu vou ter que te ajudar nesse negócio, porque não dá, cara. Eu sou terrível, mano. Eu sou terrível. Mas vamos que vamos, um dia eu melhoro. 15 minutos pra fazer um sorteio lá, porque tá tudo no... O pessoal releva, Então vamos lá, gente. Inscrevam-se lá no canal do Povo Escolhido, tá bom? Quem não deixou o like aqui, deixa o like, inscreva-se no Voz da Arquibancada FC. Lembrando que amanhã, entrevista exclusiva com o professor Sarkis. Vamos falar tudo aí. Fala com o Sarkis amanhã? Vou. Sarkis é bom. Intervenção judicial, Safiel, SAF comum, quadro associativo. Vamos dar uma passada em tudo aí, porque a gente escuta muita coisa aí, mas a gente precisa entender quais são os prós e contras de cada um dessas saídas que nós temos, né? Só vou deixar um ponto aqui, pelo amor de Deus, para quem defende a intervenção judicial. Não estou indo contra nem a favor, mas vão atrás de informações, gente. Pelo amor de Deus, não é assim. E pior, tem exemplos, Kaká. Eu nunca nem te perguntei isso da intervenção, não sei qual é a sua opinião, mas assim, tem exemplos, cara. Vasco, Bahia,
as pessoas esquecem. Ah, mas o Bahia deu certo. Não deu certo. Virou SAF, foi vendido. É por isso que deu certo. Exatamente. Então, não é bem assim, gente. Então, intervenção judicial pode ser boa dependendo do interventor. Exatamente. É esse o ponto. Você não sabe quem vem. É o equivalente a você dar um cavalo de pau, você meter o pé no freio na estrada a 200 por hora, para tudo. Pô, como assim para tudo? Para o futebol, para tudo, para de pagar as contas? Calma. Eu entendo o desespero de todo mundo. Talvez, se no fim das contas for o único caminho, vamos que vamos. Mas, como você falou, vamos debater com calma e vamos pensar bem no assunto. E muita gente defende, Kaká, pelo simples motivo de, não, vai chegar um interventor, pronto, todo mundo que tá lá que não deveria, nunca mais vai pisar no Corinthians. Não é verdade. Assim, não é verdade. Pode ser temporário e todo mundo que tá lá volta do mesmo jeito, com os mesmos cargos. Mas as pessoas não têm falado esse outro lado. Então, a gente foi atrás aqui, a gente vai trazer um advogado também, especialista nessa área durante essa semana. Nós vamos tirar todas as dúvidas da intervenção judicial. E, de novo, eu não estou falando para não fazer. Eu só quero que todo mundo saiba exatamente o que pode e o que não pode acontecer. E aí a gente identifica qual é a melhor solução e abraça e vamos fazer acontecer. O que não dá, e essa é a minha opinião, é deixar as coisas do jeito que elas estão. Se esperar uma solução vir de dentro para fora, esqueçam. Aí nós vamos viver de história mesmo, porque não é a galera que está lá até hoje que vai, de um dia para o outro, resolver fazer o clube funcionar da forma com que ele precisa fazer. Nós vamos dar um jeito, Bono. Nós vamos dar um jeito. E parabéns pelo trabalho, viu, mano? Você tá mandando benzaço. Imagina, parabéns para você que tá explodindo lá. Não, mas você tá muito bem, mano. E, pô, o Sarkis é um cara legal também. Você tem feito muita coisa boa aí, mano. Parabéns, estou te acompanhando. Ô, Kaká, de verdade, eu sempre falo isso, eu vou repetir, aproveitar aqui a galera que tá assistindo. Meus amigos que fazem parte do canal aqui, eu só sou a cara feia que apresenta. Galera que trabalha pra caramba aqui, a gente só montou esse negócio porque a gente não aguenta mais ver o Corinthians ser tão mal administrado. Só por isso. Não tem nada além disso. Eu também. Se tivesse tudo ótimo, eu nem teria o canal. Eu não vejo a hora. Não, eu até teria, para falar de futebol. Eu não vejo a hora de vir aqui e falar de futebol. Exato. Entendeu? Exatamente. Então é isso. Assim, outro dia entrou um cara aqui e falou: pô, mas você tem patrocínio. Porra, graças a Deus, porque custa dinheiro fazer esse negócio todo, entendeu? Não ia estar fazendo sem patrocínio. Pois é, cara. Então, e fizemos 1 ano e meio sem, entendeu? E, pô, ainda bem que alguém veio e falou: não, vocês fazem um puta trabalho, vou ajudar vocês. Então é isso, né? Então, mas é em prol do Corinthians que a gente tá aqui toda hora. Deixei de estar em reunião agora para estar aqui fazendo essa entrevista. Então faz parte, cara. Eu acho que cada um tem que ajudar da forma que pode, né? Então a gente tá fazendo nossa parte aí, Kaká. É isso. Vamos que vamos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Imagina, sempre um prazer. Galera, obrigado aí todo mundo que acompanhou aqui. Quero mandar um beijão aí pro Basílio. Obrigado de novo. Kaká, valeu. Tamo junto. Bono. Até a próxima. Obrigado, tchau, gente. Irmão. Valeu, abração. Fiquem com Deus e vai, Corinthians. Vai, Corinthians.